Olá pessoal, antes de ir para o vídeo propriamente dito, eu gostaria de externar a minha profunda alegria e satisfação pela beatificação de João Paulo I no dia 4 de setembro de 2022. João Paulo I, tal qual Pio III, ele foi um pontífice que tinha um pontificado promissor, mas que infelizmente veio a falecer pouquíssimos dias após ser sagrado Papa. E no que diz respeito a João Paulo, o falecimento dele foi sob circunstâncias no mínimo estranhas. Há um vídeo no canal que analisa essas circunstâncias, como também há um vídeo no canal que trata do pontificado, do curto pontificado de Pio III. Vamos então agora falar de João XXI. Esse vídeo ele foi uma sugestão do Gabriel Costa. João XXI foi o único papa português da história, sendo por isso considerado como o português mais poderoso de todos os tempos. Extremamente inteligente e culto, além de papa, ele foi médico, filósofo, alquimista e matemático. Fez um breve pontificado que se caracterizou por uma enorme produção de textos, por uma briga com o rei de Portugal Afonso III e pela posterior admiração de Dante Alighieri, que o colocou no paraíso na sua Divina Comédia. A sua morte, a morte de João, está envolta em mistérios e muitos consideram quase sobrenatural, porque seria um castigo de Deus. Então vamos lá. No século XIII, a igreja já crescera muito em estrutura e em poder. O Papa era a autoridade máxima no mundo cristão. Podia fazer reis e acabar com eles. Já existia uma estrutura administrativa complexa, inclusive com uma máquina burocrática capaz de cobrar impostos com relativa eficácia. Foi no início desse século que nasceu em Lisboa Pedro Julião, filho de um médico. Pedro é mais conhecido como Pedro Hispano, nome que adotou para assinar as suas obras acadêmicas. Não há certeza da data exata do nascimento de Pedro. Boa parte dos historiadores defendem que ele nasceu em torno de 1215. Pedro desde cedo mostrou facilidade enorme de aprender. Para se ter ideia, com pouquíssima idade, ele foi estudar na Universidade de Paris, que depois o contratou como professor. Aprofundou-se no estudo da medicina, filosofia, teologia, da matemática e da alquimia. A vida de João não é retratada em muitos documentos e alguns dos poucos que existem, eles são contraditórios. Não se sabe com certeza quando ingressou na igreja, mas não há dúvidas de que teve uma carreira de extremo sucesso. Pois, além de culto e inteligente, ele era muito hábil no relacionamento com o clero, inclusive com papas, e com a nobreza, tendo se aproximado do rei de Portugal, Afonso III. Publicou inúmeros tratados importantes de medicina e de filosofia. É reconhecido pela história como um importante filósofo. As obras Thesauro Paperium e Summulae Logicalis são consideradas brilhantes, tendo a segunda sido motivo de Dante Alighieri o colocar no paraíso na sua Divina Comédia. Pedro foi cônego, mestre-escola, arcediago e arcebispo. O rei Afonso III, ele tinha no início muita confiança em Pedro, tendo ele sido seu procurador e diplomata junto à Cúria Apostólica. A amizade com o rei, entretanto, terminou quando da escolha do sucessor do bispo Aires Varques na sede de Lisboa. Pedro foi preterido pelo rei, que escolheu o mestre Mateus. Pedro, ele nunca perdoou o monarca. O rei, aliás, já vinha tendo sérios problemas com a igreja, tendo sido excomungado pelo arcebispo de Braga e pelos bispos de Coimbra e Porto, e também pelo Papa Clemente IV. É muita excomunhão. Pedro apenas foi mais um desafeto. Documentos relatam que, ainda muito novo, cuidou da saúde do Papa Gregório IX. Posteriormente, já no pontificado de Inocêncio V, assume um papel de destaque ao ser comissário do Papa e ser elevado a cardeal-bispo. Após a estranha eleição e morte de Gregório XI em 1276, inicia-se o novo conclave. Só para não confundir
A cabeça dos amigos que poderão perguntar sobre um papa de nome Gregório XI, que assumiu o trono em 1370, eu vou explicar esse imbróglio envolvendo a contagem dos nomes dos papas. Esse, aliás, não é o único. Existe, por exemplo, a questão do Papa XX, que nunca existiu. Passa-se de João XIX para João XXI. Há inclusive um vídeo que trata desse ponto, dessa questão da não existência do Papa João XX. Pois bem, voltemos à questão de Gregório. O Gregório, antecessor de João XXI, faleceu poucas horas após a sua eleição, não chegando a governar, e por isso não se considera o nome dele na contagem dos Gregórios. Esse canal, inclusive, não considerou como Papa no vídeo que trata dos pontificados mais curtos da história, justamente porque ele não chegou a, de fato, ocupar a cadeira de Pedro. Quando da morte de Gregório, existiam 11 eleitores apenas. Um deles, entretanto, não compareceu ao conclave, que começou com 10. Durante as votações, um outro veio a falecer, restando 9. Pedro não pertencia a nenhuma família nobre. Não tinha antepassados papas. Não existia, assim, ninguém para defender o seu nome. Acredita-se, entretanto, que essa possa ter sido uma das razões da sua eleição. É um paradoxo. Da mesma forma que não havia apoio, inexistia resistência ao seu nome. E isso, somado ao respeito intelectual que os demais cardeais tinham por ele. Acabaram então elegendo, até mesmo como forma de não desagradar a nenhum grupo político forte. Pedro escolheu o nome de João XXI em face de um erro de contagem, como a gente já disse. O correto, na verdade, seria João XX. Esse canal explica essa questão num vídeo específico. O pontificado de João XI durou apenas 8 meses. Nesse curto período, entretanto, João fez muito pela igreja. Ele procurou fomentar a diplomacia. Tentou aproximar-se da igreja de Constantinopla no intuito da unidade. Também concentrou-se no combate ao Islã, que é a religião muçulmana. Foi um papa extremamente simples que recebia pobres em audiência. Dante Alighieri o admirava e colocou a sua alma entre as que rodeiam a de São Boaventura no paraíso. Ajudou artistas e estudantes. Acabou sendo muito admirado no meio intelectual e artístico. Produziu diversos documentos oficiais, como bulas e cartas apostólicas, onde apresentou orientações políticas voltadas principalmente à defesa da supremacia do Papa na cristandade e a interpretações doutrinárias relevantes visando combater os desvios de fé causados por interpretações heterodoxas dos textos bíblicos. Preocupou-se também em manter a autoridade da igreja, que vinha sendo contestada por alguns monarcas, dentre eles o seu antigo amigo Afonso III. João nunca o perdoou por ter sido preterido na escolha da sede de Lisboa. Ele, João, não só confirmou a excomunhão de Afonso, como também o acusou de abusos e desmandos contra a igreja. João dizia que o monarca era um afrontador das liberdades eclesiásticas. A tensão entre Afonso e a igreja chegou então a um nível altíssimo. O rei impediu a cobrança de dízimos pelos bispos e prendeu e executou clérigos à revelia da igreja. Para irritar ainda mais o Papa, Afonso nomeou judeus para cargos de grande importância, diminuindo a força dos católicos. O monarca, visando enfraquecer o poder da igreja, aumentou as atribuições dos governos locais, que passaram essas atribuições a se confundir com algumas exercidas pela igreja. Nesse contexto de briga com o rei Afonso III, João XXI morre apenas 8 meses após a sua eleição. Uma parte do palácio em que João residia caiu em cima dele. O Papa ficou gravemente ferido e lutou por sua vida durante 7 dias. 7 dias de sofrimento. Faleceu no fatídico 20 de maio de 1277. A razão da queda de parte do palácio não foi até hoje explicada. Muitos consideram um castigo divino por ter o Papa estudado a alquimia, que era vista como uma ciência ligada às ciências ocultas. Alguns historiadores relatam uma explosão que antecedeu o desmoronamento. Embora nunca tenha lido algo nesse sentido, eu mesmo não li, sou eu, suspeito de assassinato. O
Papa ele estava em rota de colisão com o rei Afonso III e certamente isso incomodava bastante o monarca. Também entrou em confronto muito forte com o Islã. Não há, entretanto, digo para ser honesto, relato algum nesse sentido. Apenas alguns poucos textos trazem a possibilidade de assassinato. João XXI, ele foi um daqueles papas, tal qual Pio III e João Paulo I, que infelizmente faleceram, com muita coisa ainda por fazer. Os seus pontificados, os pontificados desses papas eram promissores, mas foram interrompidos por fatalidades. Ou talvez assassinatos. É isso aí, pessoal. Valeu.